tudo bem? Estamos aqui de novo para falar sobre o direito constitucional, sobre o poder legislativo. Você lembra que nós estamos estudando as atribuições da Câmara dos Deputados. Falei para você, o Congresso Nacional exerce o poder legislativo em âmbito federal e o Congresso é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a dica que eu te dei, importantíssima para o concurso, comece a estudar pela Câmara dos Deputados. Nós falamos no vídeo passado, nós explicamos essa atribuição aqui, essa primeira aqui. Cabe à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministro do Estado, e para isso é necessário a aprovação de 2/3 dos deputados federais. Beleza? Então fechamos o primeiro aqui. Avançamos então para o segundo, proceder à tomada de contas. Veja bem a Câmara, o que ela faz? Ela procede à tomada de contas, ela toma as contas do presidente. O presidente ele tem que apresentar ao Congresso Nacional. Então, professor, por que ao Congresso? Porque cabe ao Congresso fiscalizar o presidente da República. Cabe ao Congresso legislar sobre todas as matérias da União e fiscalizar o Poder Executivo. Então, o presidente, todos os anos, ele tem que apresentar as contas à Câmara, ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, no artigo 49, ele fala assim, compete ao Congresso julgar anualmente as contas do presidente. Então, o presidente ele presta contas ao Congresso Nacional. Se o presidente não prestar contas ao Congresso Nacional, em 60 dias, ele tem 60 dias depois de aberta a sessão. Se ele não prestar contas ao Congresso Nacional, o Congresso não faz nada. Quem procede à tomada de contas é a Câmara dos Deputados. Muito cuidado com essa questão. A Câmara dos Deputados não julga as contas, ela toma as contas do presidente e manda para o Congresso Nacional julgar. Aqui acima, você pode observar que eu falei para você no vídeo passado, a Câmara não julga o presidente. Quem julga é o Senado em crime de responsabilidade, quem julga é o Supremo em crime comum. A Câmara ela autoriza que o presidente seja julgado. Autoriza um processo de instauração contra o presidente. No segundo inciso aqui, nós não percebemos um raciocínio parecido. A Câmara ela não julga as contas. O que a Câmara faz? Ela procede à tomada de contas. O presidente tem que prestar contas ao Congresso Nacional, né, e ele tem 60 dias depois de aberta a sessão. Ele tem 60 dias. Se ele não fizer isso, a Câmara toma as contas. Eu te chamo a atenção, então, que ele tem que prestar contas ao Congresso Nacional. Eu te chamo a atenção, anota no teu caderno, que ele tem 60 dias, guarda bem esse prazo. E eu te chamo a atenção da sessão legislativa. Sessão legislativa, não confunda com legislatura. Não confunda. A prova gosta muito de falar assim, 60 dias depois de aberta a legislatura. Vamos relembrar a diferença de sessão legislativa para legislatura? Sessão legislativa é o ano de trabalho deles. O ano de trabalho desses caras aqui é chamado de sessão legislativa. Começa dia 2 de fevereiro e vai até o dia 22 de dezembro, com um intervalozinho no meio do ano. Então, esse período é chamado de sessão legislativa. 4 sessões é chamado de legislatura. Então, o que é uma legislatura? Uma legislatura é o conjunto de 4 anos, é o conjunto de 4 sessões, beleza? Sessão legislativa é o ano de trabalho deles. Então, muito cuidado. Se a questão disser que o presidente ele apresenta as contas, ele apresenta, né, as contas após a abertura da legislatura, vai dar a entender que ele faz isso de 4 anos. E não é verdade. O presidente ele tem que prestar contas todos os anos. Cabe ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente todos os anos. Essa prestação de contas está dando o que falar nesse governo, né? Você está sabendo. Então, cabe a quem julgar as contas do presidente, não a Câmara dos Deputados. Cabe ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o que é o Congresso? O Congresso Nacional ele é a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, se unindo, né, e formam o Congresso Nacional. Então, cabe ao Congresso julgar as contas do presidente. Se o presidente não apresentar as contas, cabe à Câmara tomar as contas. Então, veja bem, aqui em cima, o presidente não julga, a Câmara dos Deputados não julga o presidente, a Câmara dos Deputados não julga as contas do presidente. Não julga nada e não julga ninguém. Entendeu? Ela faz o quê? Ela autoriza aqui que seja o presidente, o vice-presidente e o ministro de Estado seja julgado,
seja processada, e aqui ela toma as contas se o presidente não apresentar dentro de 60 dias. Guarda bem esse prazo, hein? 60 dias depois de aberta a sessão legislativa, depois de aberta a sessão, não vai confundir com legislatura lá. E aí, para fechar, nós temos ainda 3 atribuições, o inciso 3, o 4 e o 5. Eu chamo a atenção que essas atribuições estão idênticas à do Senado Federal. Então, das 5, forte mesmo para cair numa prova, são 2. A autorizar o processo e proceder à tomada de contas. Eu vou ler com os senhores essas outras atribuições aqui. Essas outras atribuições você vai encontrar no artigo 51, que é o artigo que nós estamos estudando. Pegue aí a sua Constituição. Nós estamos estudando o artigo 51, compete à Câmara dos Deputados. Aí vem o inciso 3, e fala assim, elaborar seu regimento interno. Compete à Câmara. Isso aqui é facinho, elaborar regimento interno, difícil cair pelo grau de facilidade. Aí vem o inciso 4, fala assim, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de seus cargos, dispor sobre a sua organização. Ele é um órgão que vai dispor sobre a sua forma de organização. Esse inciso 4 aqui. E aí vem o 5, que dos três, o 5 é o mais perigoso, mas também é difícil aparecer em prova. Chamo muita atenção para esses 2, fortes candidatos, né? Esses 2 aqui, fortes candidatos. Esse aqui, né? Esses 3 são fraquinhos de aparecer em prova. Dos 3 se destaca esse 5. O 5 fala assim, eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Esse Conselho da República, nem aparece em muitos editais, esse Conselho da República, ele tem a presença lá de 6 cidadãos brasileiros natos. Aí 2 são eleitos pela Câmara dos Deputados, 2 são eleitos pelo Senado e 2 pelo Presidente da República. Então, quando fala que compete à Câmara eleger membros, compete ao Senado também. O Congresso, a Câmara elege 2, o Senado elege 2. Então, competência também do Senado, essas 3 aqui. Como é do Senado também, ela não é muito provável. Essas 3 não são muito prováveis no nosso concurso. Não são, mas a gente tem que dar uma lida, tem que ficar esperto, tá certo? Mas eu chamo a atenção mesmo para 2 atribuições da Câmara dos Deputados. Autorizar o processo e proceder à tomada de contas. Assim você tem uma ordem de estudo muito mais eficiente. Você não pode pegar essa Constituição e sair estudando de qualquer jeito, não. Quando estudar competências, competência cai muito, viu? Quando você estudar competência dentro do Poder Legislativo, você tem que saber competência do Senado, tem que saber competência do Congresso, tem que saber competência da Câmara. Ou você vai começar a estudar por onde? Pelo mais fácil. Concurso é macete, é dica, é estratégia. Você vai começar então a estudar pela Câmara dos Deputados, que tem menos. Então começa pela Câmara. A Câmara só tem 5 atribuições. Das 5, forte mesmo para o concurso, só 2. Estuda as 5, claro, mas dá muita atenção para essas 2 que caem demais. Sobretudo a primeira de instaurar processo contra o presidente, que esse ano está se falando muito, né, sobre isso, está vendo aí nos noticiários toda essa confusão em torno do Eduardo Cunha, da presidente Dilma, essa é uma questão muito discutida atualmente. E aí, quando você parte para o estudo do Senado, eu te chamo a atenção, no artigo 52, eu te chamo a atenção nos 3 primeiros incisos. Não é que o Senado vai julgar algumas autoridades e vai aprovar, após a atribuição pública, a escolha de algumas autoridades. Então, me chama atenção para aquelas atribuições. Quando você for estudar Congresso Nacional, separe muito bem na tua cabeça que ele tem competências. O Congresso fiscalizar o presidente, fiscalizar o executivo e legislar. E assim, você vai ter um estudo muito mais organizado, você vai ter muito mais qualidade no teu estudo, tá certo? Eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida aqui embaixo, você se inscreva no canal. A gente vai ficar postando várias aulas para tentar estudando para concurso público, para ajudar você que está procurando no YouTube uma boa aula. Né? Estamos aqui gravando ainda numa situação que ainda queremos melhorar muito nossa técnica, né? Mas a gente já começou a postar várias aulas para vocês. Essa é a continuação de uma outra aula que eu já tinha falado sobre o Poder Legislativo. Tem uma outra aula também que eu já tinha postado sobre o impeachment. Assista pelo menos essas 3 para você engatar um estudo muito interessante sobre esse assunto do Poder Legislativo. Gostou? Compartilha, divulga, comenta, deixa sua pergunta aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima aula.